Olá, estudantes, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma semana da nossa disciplina de práticas. E nessa semana contamos com a participação muito especial de uma professora que está aqui com a gente nos estúdios para essa videoaula, que é a videoaula 5 da semana 3, que vai discutir a temática Tecnologias Digitais e Inovação. Professora Mônica Garbim. Já de antemão queria agradecê-la e apresentá-la para vocês. A Mônica é doutora em Educação e graduada em Pedagogia pela Unicamp. Foi pesquisadora em Stanford, tendo participado de projetos relacionados à avaliação de tecnologias aplicadas à educação. É professora contratada da Faculdade de Educação da USP de São Paulo, no Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada, na área de didática. Também é professora do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação, também da USP, e é professora aqui da Univesp, na área de Metodologia e Educação à Distância, pertencendo ao Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Tecnologias e Gestão. Então, a sua experiência nesse contexto é muito rica para essa disciplina. Ela realiza diversas pesquisas na área da educação, atuando principalmente nos seguintes temas: didática, tecnologias educacionais, formação de professores e metodologias de ensino. Mônica, é um prazer tê-la conosco para refletir sobre as relações entre as tecnologias digitais e inovação, uma temática tão importante na formação de futuros especialistas em inovação no contexto da educação digital. Então, esse seu currículo já fala muita coisa, e eu queria que a gente focasse um pouco no tema da nossa semana, e para isso a gente pensou numa pergunta norteadora. E eu queria que você explorasse um pouco a partir da sua experiência, contasse para nós como que você vê as relações entre as tecnologias digitais e a inovação. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de poder estar aqui e discutir um tema tão relevante e importante, né? As tecnologias e a inovação, elas estão, de alguma forma, bastante conectadas, né? A gente pode, através das novas tecnologias, especialmente as digitais, realizar diversas inovações no campo da educação. Eu acho que um ponto importante da gente pensar sobre a palavra inovação, né? O que é inovação? E quando a gente pensa em inovação dentro da educação, dentro dos contextos de escola, eu acho que é importante a gente dar um passo para trás. Inovação é aquilo que nunca foi feito antes, e não feito num contexto global, mas nunca foi feito naquele contexto específico, naquele contexto micro, que é uma escola. Então, pensar em inovação é muito mais nessa perspectiva. E o uso de tecnologias eu acho importante a gente reforçar, né, pelo menos é a perspectiva que eu tenho trabalhado, que é quais são as tecnologias que eu tenho disponível na minha escola. Então, eu acho que para inovar na educação usando tecnologias, a gente tem que partir desses dois pontos de vista. Quais tecnologias eu tenho disponível, sejam elas digitais ou as analógicas mesmo, de repente eu tenho só um vídeo, ou enfim, uma televisão, enfim, quais são as tecnologias que eu tenho disponível e como que eu consigo inovar, como que eu consigo trazer coisas que nunca foram feitas dentro daquele micro contexto que eu tenho, que é a escola, né, que é o mais localizado. Então, acho que as tecnologias, elas vêm nessa perspectiva da gente pensar como que eu posso, de repente, pensar numa prática diferente usando uma tecnologia, como é que eu posso sair da minha caixinha ali do dia a dia, que eu sempre, de repente, utilizo as mesmas práticas. A tecnologia, ela vem nesse sentido, da gente pensar como um recurso que pode, ao ser incorporado, trazer uma certa dinamicidade, né, nos processos de ensino e de aprendizagem, sejam, enfim, em quais contextos forem, né? Eu acho que é nessa perspectiva que a gente precisa pensar. Ótimo, Mônica. E é um pouco essa perspectiva que a gente traz para os alunos, né? O quanto que essa articulação, né, das tecnologias com um fazer que seja novo, inovador, naquele contexto, é o que pode realmente potencializar e ampliar as aprendizagens, né? O quanto que a gente pode avançar nesse contexto. E ainda nesse sentido, né, como que você diferencia as tecnologias digitais da noção de ferramentas tecnológicas?
Tá. As ferramentas tecnológicas a gente pode pensar num sentido um pouco mais amplo. Então, uma ferramenta tecnológica pode, de repente, ser uma lousa comum, né? Agora, uma ferramenta digital a gente pode pensar que trazer mais para o contexto do celular, da internet, daquilo que é digital, né? Do mundo digital, do mundo virtual, do mundo que acontece ali dentro da rede internet. Agora, ferramentas, né? Voltando à ideia de ferramentas digitais, eu aposto que é algo mais amplo mesmo. Eu sempre comento com os meus alunos, por exemplo, que quantos de nós fizemos uma aula de biologia e que o professor de biologia não desenhou a mitocôndria na lousa, que era aquele recurso que ele tinha naquele momento. Então, quando a gente fala de inovar e de usar esses recursos tecnológicos, nem sempre a gente está falando de uma inovação mesmo ou de um uso de uma tecnologia digital, né? A gente precisa diferenciar isso, e acho que a tua pergunta ela é muito importante, porque os professores, quando falam de tecnologias, eles sempre falam, eu preciso ter a tecnologia mais avançada e mais recente possível. E não é isso. Quando a gente fala de um uso de tecnologias, a gente está falando de quais são as tecnologias que eu tenho disponível. E se eu tenho uma lousa digital, né, uma lousa comum, uma lousa verde, né, que eu brinco, né, lousa verde com giz branco, ela já foi artefato usado por muitos professores e que deu certo, né? Então eu faria essa divisão entre ferramentas comuns, né, ferramentas tecnológicas, que a lousa é uma tecnologia, a caneta é uma tecnologia, né? Então a gente pode pensar nesse sentido mais amplo. E é importante essa diferenciação pensando na formação mesmo dos nossos, né, estudantes que são aí já professores e vão ser futuros especialistas em inovação nesse contexto, que é o contexto da educação digital. E eu queria que você comentasse um pouquinho como que você vê, pela sua fala, acho que é importante marcar essa posição, né, que a diferença não está tanto no que, mas no como. Como que você vê essas questões? O que você destacaria, né, nessa relação, né? Para mim, o papel do professor ele é central no processo de ensino, de aprendizagem. Então, eu sempre destaco a importância do professor, do seu planejamento, do planejamento da sua aula. E a tecnologia ela entra nesse processo como meio e não como fim, né? A gente utiliza a tecnologia como um recurso que pode ser incorporado ou não dentro de um determinado contexto de uma aula. Então, usar uma tecnologia ou não é uma opção do professor dentro do seu planejamento. Então, quando eu disse quais são as tecnologias que eu tenho disponível, eu posso ter uma determinada tecnologia disponível num contexto e num outro ter uma outra tecnologia. Ou mesmo, às vezes eu vou dar uma mesma aula para duas turmas e o planejamento, a execução da aula, ela acontece de maneira diferente, porque de repente eu sei que se eu usar uma determinada tecnologia com uma turma vai dar certo e com outra não vai dar certo. Então, eu acho que esse uso, ele depende centralmente do planejamento do professor. Então, a tecnologia ela vem para ajudar esse professor, e a gente precisa pensar nessa perspectiva, né, de como que a tecnologia pode ajudar esse professor. E a outra perspectiva é do contexto. Então, quais tecnologias eu tenho disponível? E nesse contexto, será que elas vão funcionar? Será que elas vão me ajudar ou não? Então, eu acho importante a sua pergunta porque ela reforça mesmo a ideia de tecnologia como meio e não como fim. O fim é a educação, né? Esse é o ponto. Perfeito, Mônica. E assim, eu fico muito contente de trazer pessoas como você para realmente assim demarcar a importância dessa abordagem, né? Porque é uma abordagem é uma forma de pensar a tecnologia que vai para além desses modismos, né? De achar que inserir uma tecnologia resolveu o problema, né? Não é isso, e os nossos estudantes estão bem atentos a essa problematização. E nesse contexto, né, de problematização, você poderia dar exemplos, experiências, alguma prática que evidencia a importância desse tipo de análise, que é uma análise mais crítica, tanto do uso das tecnologias, quanto do ideário, né, do modismo, do que seja a inovação no campo da educação? Sim. Só reforçando essa questão do modismo, a gente muitas vezes acha que usar uma tecnologia a gente está inovando, né? Que só o fato de eu incluir uma determinada tecnologia ali, eu já estou abafando, né? Que eu estou fazendo uma aula sensacional. E às vezes não é isso, né? Então acho que é importante reforçar isso, né? Só o uso não traz essa inovação, mas a metodologia por detrás sim.
Eu gosto sempre de trazer o exemplo do meu trabalho de mestrado, que foi um trabalho que a gente desenvolveu numa escola em Campinas, na periferia de Campinas, e a gente não tinha muitas tecnologias disponíveis naquele momento, então a gente usava o que estava disponível, e a ideia central, do meu ponto de vista, era conseguir construir um vídeo de maneira colaborativa entre estudantes e professores de uma escola. Do ponto de vista da escola, era tentar resgatar a autoestima desses alunos que moram, né, na periferia de Campinas e que, de certa forma, isso precisava ser feito, né, reconstruir a história desse lugar, né, a construção desse lugar. E a gente trabalhou com professores de biologia, com professor de química, de história, da biologia, enfim, a gente fez uma série de abordagens ali. Então, por exemplo, a gente fez um estudo do meio, tinha um rio ali no espaço onde está perto da escola, nós fizemos uma visita ali para coletar água, para testar o pH do rio. Em paralelo, a gente levou a câmera e a gente filmava algumas questões, filmava um pouco do bairro, enfim, né, do local ali, porque ia fazer parte desse documentário que foi construído depois. A gente fez aulas de história pensando um pouco no nome da escola, que era ali um acontecimento político importante. A gente fez aulas de literatura, as aulas de redação foi baseada na construção do roteiro desse documentário. Então, assim, a gente conseguiu articular diversas disciplinas, em alguns momentos usando tecnologia, e a tecnologia que tinha ali disponível era muito precária, eu diria, né, no sentido de que simples, e que mesmo assim a gente conseguiu avançar e construir o documentário. Então, a gente tinha um computador para fazer edição, que era o computador que ficava na sala da diretora, e ela deixou os alunos usarem, né, para fazer a edição do vídeo, e uma filmadora que também era da escola, e que a gente tinha que dar o nome ali para retirar e conseguir fazer as filmagens. Então, eu considero que com pouco material, a gente conseguiu mobilizar o bairro, fizemos alguns eventos na escola, em que pessoas, né, os familiares, os próprios professores vinham à escola para dar o seu relato de como que o bairro foi construído, de como que a escola foi construída pelos pais ali que moravam ao entorno da escola. Então, a gente consegue ali ter uma vivência de uso de poucas tecnologias, mas de alguma forma a gente conseguiu engajar os alunos para a construção desse documentário, né, que de alguma forma eles se sentiram valorizados ao final. Então, veja, o uso de tecnologias é muito mais do que uma simples uso de tecnologias. Eu preciso ter toda uma preparação e um planejamento por detrás para eu conseguir usar efetivamente uma tecnologia que faça sentido para quem está ali, né, junto com a gente. Então, eu gosto sempre de trazer Nossa, é um excelente essa exemplo. experiência. É uma excelente experiência que faz esse resgate, né, do que realmente envolve toda uma prática, né? E aí, para essa disciplina, tem total sentido, né? Porque a prática, ela envolve planejamento, implementação, avaliação, e todo esse ciclo de tomada de decisão a partir de uma ação, né? Sim. Então, muito legal o seu exemplo, Mônica. E para a gente ir caminhando para o final, eu gostaria que você destacasse, assim, o que você... E é muito legal que você trouxe a experiência, né? O que você destacaria como essencial para a construção dessas práticas, para a construção de uma postura crítica dos nossos, né, estudantes, aí, dos nossos professores, frente a esse discurso, além do modismo, até muitas vezes da própria passividade diante desse discurso todo, né, de inovação, de uso de tecnologia. Eu diria que eu acho que continuar fazendo o trabalho do professor, né? O trabalho do professor é de alguma forma ali tirar o aluno do senso comum, né? Tirar o aluno, ajudar o aluno na construção da sua aprendizagem, de compreender o mundo, né, em que ele vive. Eu acho que isso é a essência do trabalho do professor, de modo geral. E para que isso continue sendo feito, né, o uso de tecnologias nesse processo, eu acho que é importante que o professor seja um professor reflexivo, né, sobretudo. E quando a gente fala isso de ser um professor reflexivo, é num sentido global até, não apenas do próprio uso da tecnologia, mas é de cada aula. Olha, eu fiz uma determinada aula, será que ela foi legal para os meus alunos? Será que deu certo? Não deu certo?
tentar sair um pouco da sua zona de conforto, né, ao mesmo tempo, em que você consiga fazer essa reflexão, né? Será que isso vai ser produtivo, não vai ser produtivo? Quais são as tecnologias que eu posso utilizar? Tem um autor que eu gosto muito de trabalhar, que é o Schumann, e ele falava muito da importância da gente ter os saberes pedagógicos e os saberes do conteúdo. Então, eu preciso ter, sim, conhecimento sobre um determinado conteúdo. Por exemplo, sou professor de matemática, preciso conhecer matemática, preciso saber os conceitos que tem por detrás disso. Mas ele também trazia a questão do saber pedagógico, né, que vários outros autores também trazem essa perspectiva. E recentemente, numa releitura do trabalho do Schumann, a gente tem a inclusão do saber tecnológico, que também é um saber importante para o trabalho do professor. E quando eu falo tecnologia, isso eu queria reforçar mais uma vez, eu não estou falando de novas tecnologias, eu não estou falando de produzir um vídeo hollywoodiano, não. Por exemplo, esse exemplo que eu trouxe, nós fizemos num software muito que vinha já com o computador, né? Então, era um software, era um Movie Maker, então era uma coisa muito tranquila de ser usada. Então, quando né, desse uso da tecnologia, ele precisa ser um uso consciente, um uso intencional. Eu preciso fazer essa reflexão, né, por que eu estou usando essa tecnologia, por que eu optei por uma e não por outra, por que eu estou seguindo esse caminho e não outro. Então, quando a gente fala de professor reflexivo, também é esse olhar sobre o que pode dar certo, como eu posso inovar a minha aula e como eu posso também ajudar o meu aluno nessa construção do conhecimento, de sair desse lugar de senso comum e ir para um lugar de, olha, sou um cidadão do mundo, né? Então, eu iria para esse caminho, Fabiana. Muito bom. Eu queria muito agradecer a Mônica, né, a gentileza dela estar aqui com a gente. Professora com muita experiência aqui nessa instituição. Então, foi muito importante ter você aqui para essas discussões. Espero que você tenha gostado também. E estamos aí, já temos mais Mônica na próxima semana. Está sendo muito bom essa disciplina, justamente por essas oportunidades de refletir junto com a experiência de outras pessoas. Muito obrigada, viu, Mônica? E até breve aí para os nossos estudantes.